Olá, criaturinhas, tudo bom? Eu sou a Ra, bem-vindos ao canal Divinas e a mais um episódio do nosso vlog em 2018. E hoje eu tô trazendo resenha de livro pra vocês. Não é um livro de terror, mas é um livro muito legal e que eu gostei bastante e que eu tô tempão pra falar dele pra vocês. Mas os meus vizinhos, essas pessoas maravilhosas que não sabem fazer silêncio, não sabem não gritar na rua ou ficar com o som muito alto, não me deixam gravar. Vídeo exemplo. Mas hoje eu tenho fé que eu consigo, entre trancos e barrancos. E o livro de hoje é Flores para Algernon, do Daniel Case, que a editora Alex publicou tem mais ou menos 2 meses aqui no Brasil, com essa edição belíssima em capa dura, que eu achei um luxo, tá certo, essa parte roxa por dentro. Minha gente, eu queria que essa fosse a cor do meu cabelo pro resto da minha vida. Eu tava feliz. Sério, um luxo essa edição maravilhosa. E vamos falar um pouquinho sobre Flores para Algernon. Esse livro foi publicado em 1966, é considerado um clássico da ficção científica, inclusive. E ele é todo narrado em primeira pessoa, uma coisa que eu achei que talvez fosse me dar um pouco de preguiça pra ler ele e tal, porque ele é narrado em primeira pessoa por relatórios de progresso, como se fossem entradas no diário, sabe? Mas não foi um problema pra mim, eu consegui ler ele super bem. Gostei até muito desse estilo de escrita dele ser narrado assim, sempre apenas pelo ponto de vista do personagem principal, que é o Charlie Gordon. E eu gostei muito de a gente ver só o lado dele, da história, porque realmente, tipo, eu não acho que o lado dos outros personagens fosse ser tão interessante quanto o dele. Então, o Charlie, ele é um cara de 30 e poucos anos, uns 33 anos mais ou menos, que mora em Nova York, tá? Subúrbio de Nova York, nos anos 60. E ele tem deficiência intelectual. Ele tem 30 e poucos anos, mas a mente dele é como se fosse uma mente de uma criança de 10, 11 anos no máximo. Tipo, mais perto de uns 8 anos a idade intelectual dele, sabe? O Charlie tem deficiência intelectual e no livro isso é chamado o tempo todo de retardo mental, porque na época que ele foi escrito era assim que era chamado. Nessa época, nos 60, o termo retardado ainda era considerado o termo certo pra falar de pessoas que têm problemas mentais, problemas intelectuais. Então, tipo, logo no começo do livro isso me deu um pouquinho de agonia, mas eu sei que era por causa da época, a Aleph traduziu ao pé da letra, como era usado na época, e faz sentido. Assim, o Charlie tem deficiência intelectual e tal, mas o sonho dele é ser inteligente. É ser inteligente porque ele acha que se ele for inteligente, as pessoas vão gostar dele, vão querer ser amigas dele, e ele não vai ser sozinho no mundo. Porque, infelizmente, ele é sozinho no mundo, porque a família dele abandonou ele quando ele tinha uns 18 anos, mais ou menos. Ele foi criado, parte dele foi criado por um tio dele que acabou morrendo e deixou ele sozinho. Ele não sabe nem onde a família dele mora, tal, nada disso. Então ele não tem nem como entrar em contato com essa família. E ele acaba aceitando ser cobaia no experimento que os professores de psicologia e psiquiatria de universidade estão fazendo para aumentar o nível intelectual de pessoas com deficiência intelectual, como dizem no livro, para curar retardados. A gente conhece o Charlie no começo do livro, poucas semanas antes da operação, que é que vai deixar ele inteligente. Então a gente conhece um pouco da personalidade dele, assim, com a deficiência tal, de como ele é, de como ele se comporta. Tanto que no começo do livro, o texto é cheio de erros gramaticais, cheio de erros de ortografia, porque o Charlie não sabe escrever direito, ele tem problemas de aprendizagem e tipo, onde é pra botar um cedilha, ele bota 2 S's, coisas assim, sabe? Tem muito erro por causa disso, tipo, pede, ele bota como uma palavra só, pede, sabe? Tem vários erros. E eu achei isso muito legal da parte do autor, porque mostra assim como se estivesse dentro da cabeça do personagem mesmo. Achei isso muito interessante, apesar de demorar um pouco pra conseguir ler com os erros ortográficos. E depois que ele passa pelo procedimento, ele começa a ficar inteligente aos poucos. Tipo, tanto que ele no começo ele nem nota que tá ficando inteligente e tal, mas ele vai ficando aos poucos. Você, leitor, nota isso antes dele, porque ele começa a escrever corretamente. Ele começa a aprender a escrever as palavras certas, começa a usar palavras difíceis, tal, tudo isso. E ele começa a ficar muito inteligente muito rápido. Depois que ele percebe que ele tá ficando inteligente, ele começa a consumir muita coisa. Ele tem uma facilidade incrível pra aprender línguas, então, tipo, só lendo ele consegue aprender alemão, hindu, várias outras línguas. E ele fica realmente muito, muito inteligente. Ele fica mais inteligente do que os cientistas que fizeram o experimento nele. E quanto mais inteligente ele fica, ele vai também lembrando coisas da infância dele, lembrando, tipo, por que os pais abandonaram ele, o que foi que aconteceu com a família dele e tal.
Ele meio que vai relembrando a história dele e descobrindo quem Charlie Gordon é de verdade, sabe? E ele se aprofunda cada vez mais de querer saber mais, querer ser inteligente. E também no que ele vai ficando mais inteligente, ele vai vendo como as relações que as pessoas tinham com ele não era aquilo que ele imaginava de verdade. Ele começa a repensar as amizades que ele tinha com os colegas de trabalho, tudo isso, que ele trabalhava numa padaria e tal. Ele começa a ver como as pessoas veem pessoas com deficiência intelectual como se não fossem pessoas. É um livro, assim, muito legal para refletir sobre isso, sobre como a gente lida com pessoas com deficiência intelectual, como a gente trata elas como sub-humanos muitas vezes, e eu achei isso maravilhoso no livro, tratar dessa questão do preconceito e tal. Eu achei mais maravilhoso ainda por ser um livro dos anos 60 que aborda esse tema, e aborda o tema também de como a inteligência é o que molda a gente, como a gente tipo, procura cercar, às vezes, de pessoas no mesmo nível de inteligência que a gente, mas não mais inteligente que a gente, porque a gente se sente amedrontada por elas. É bem interessante ver todas essas críticas que o Charlie vai fazendo no livro e tal. E também é bem interessante ver como tipo, ele ficou super inteligente, mas só inteligência racional, coisa assim. Inteligência emocional ele tem muito pouca, tipo, ele não teve evolução emocional mesmo. Muitas das emoções dele são muito ligadas ainda àquela inteligência de 8, 10 anos que ele tinha antes da cirurgia. E tudo isso é muito interessante de se ver. E o nome do livro, Flores para Algernon, é porque Algernon é o ratinho que foi usado no experimento, que passou pela cirurgia antes do Charlie. Ele foi o primeiro a sobreviver ao experimento, tal, antes deles irem testar em humanos. Então, tipo, o Charlie acaba criando uma ligação, tem um carinho pelo Algernon, mesmo antes da cirurgia. Eles têm uma cumplicidade por serem os únicos que passaram por aquilo ali, sabe? E o livro é fantástico, eu amei, tipo, dá uma visão super diferente pra você pensar em pessoas com deficiência intelectual e como elas são tratadas na sociedade, sabe? Eu achei fantástico esse livro, tipo, foi um mind blowing danado, tipo, me fez pensar em muita coisa que normalmente no meu dia a dia, infelizmente, eu não penso. E, sério, amei demais. Flores para Algernon, super recomendo pra vocês. E eu adorei ver a evolução do Charlie e ver por tudo que ele passou. Eu achei ele um personagem fantástico, super incrível. Mesmo quando ele fica um inteligente, nojentinho, snob, ele ainda assim é um personagem super carismático e que você se apega bastante a ele. Por isso eu recomendo, assim, pra todo mundo leia Flores para Algernon. Principalmente se você trabalha com pessoas que têm deficiência intelectual, se você é professor, professora, coisa assim. Eu acho que é um livro que vale a pena você ler pra meio que se entrar no sapato dessas pessoas, entrar um pouquinho na vida, na mente dessas pessoas, porque o Daniel fez um trabalho incrível de criar um personagem com deficiência intelectual e você conseguir ver o que essas pessoas passam na vida, sabe? Principalmente nos anos 60, que era uma época muito menos amigável para pessoas com deficiência do que hoje em dia, é sério. Super recomendo, amei de paixão esse livro, tipo, top 10 melhores livros, melhores leituras de 2018, fácil, 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 fácil. A Aleph realmente tá arrasando com os lançamentos desse ano e eu quero saber de vocês, quem é que leu Flores para Algernon? O que vocês acharam de Flores para Algernon? Me digam aqui nos comentários, tá certo? Se vocês têm algum outro livro no estilo também pra me recomendar, deixa nos comentários. Eu fico por aqui, vejo vocês amanhã no próximo vídeo do nosso Vlogowin, tá certo? E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais pra divulgar o canal aqui da colega e o livro também que vale a pena ser divulgado. Me segue lá no Instagram e no Twitter pra ficar por dentro de bastidores do canal e o que é que eu tô fazendo da vida quando eu não estou aqui no YouTube. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Tchau!